Olá! Este é o projeto de leitura do Novo Testamento e estamos lendo o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco.
porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sob a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar adiante, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Evangelho de Marcos, capítulo 7. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos.
e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram,
levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Este capítulo continua no próximo vídeo.